Já viu o filme Uma Mente Brilhante, em que o Russell Crowe imagina um colega de quarto e uma garotinha e eventualmente aprende a simplesmente ignorá-los? É assustador o quanto isso é verdadeiro. Ver esse filme foi um ponto de virada para mim. Percebi que talvez pudesse aprender a viver uma vida normal. E para um garoto de 11 anos que já tinha passado por 100 médicos, sido internado em 3 hospitais psiquiátricos e tentado todos os antipsicóticos seguros para um garoto de 11 anos, e alguns que não eram. Obrigado, pai. Aquilo era mais esperança do que eu já tinha tido antes. Desde que nasci, eu via coisas andando por aí. Lembro de vê-las antes mesmo de me lembrar do rosto dos meus próprios pais. Elas me ignoravam e eu nunca podia tocá-las, mas, quer dizer, isso não é como a maioria dos adultos parece para um bebê? Então, por que seria estranho? Tudo é meio nebuloso de tão longe, ninguém se lembra de ser bebê, mas elas sempre estiveram lá. Acho que por volta dos 3 anos, eu percebi que ninguém mais conseguia vê-las, só eu. Foi quando meus pais disseram que comecei a ter amigos imaginários. Eu falava sobre grandes animais que via, e eles sorriam e me davam corda. Se o animal que eu descrevia tinha olhos e dentes demais, bem, isso é imaginação de criança, certo? Não foi até eu ficar um pouco mais velho que comecei a me preocupar. Já tinha passado da fase do "é fofo", e eles começaram a olhar meus desenhos com preocupação. Eu tinha me tornado obcecado em desenhar as criaturas que ninguém mais conseguia ver. Para uma criança, acho que eu desenhava bem até. Esse era o problema. Eles realmente não gostavam do que viam nos meus desenhos. Lembro muito vividamente de minha mãe pegando um desenho em particular que eu tinha acabado e eu estava tão feliz por ter acertado exatamente. Ela olhou para a mancha cinza arroxeada, os apêndices que não combinavam com o corpo e o rosto, que simplesmente parecia errado para ela. Ela levantou o desenho para mim, lágrimas de raiva escorrendo por suas bochechas, gritando comigo para nunca mais desenhar algo assim novamente, antes de enrolá-lo, e me mandar para o meu quarto. Parei de mostrar meus desenhos para eles depois disso, embora tivesse uma coleção séria até os 6 anos. Foi quando me mandaram para o primeiro psiquiatra. Conversamos por algumas horas, depois uma vez por semana por cerca de 1 mês e meio. Era tão empolgante ter um adulto que me ouvisse sobre as criaturas, um que não ficava bravo, nem saía do quarto, nem fechava a porta alguns minutos depois. Então, fiquei bem chateado no dia em que ela me perguntou se eu sabia que os animais não eram reais. Depois disso, parei de falar com ela por completo. Os próximos 3 médicos duraram ainda menos tempo, mas, quando eu tinha 7 anos, encontramos a doutora Thompson. Ela era incrível, não parecia se importar. Se as criaturas eram reais ou não, apenas que eu conseguisse viver a vida sem ser instável por causa delas. Conversava com ela há 6 meses. Meus pais estavam muito mais felizes, e eu pensei que tudo ia ficar bem, daquela forma que uma criança não pensa no futuro. Até que um dia eu queria mostrar a ela meus desenhos. Voltei para casa e tirei as caixas de desenhos de debaixo da cama e do armário. Durante a próxima semana, passei por todos eles, escolhendo os melhores. Estava tão animado para finalmente compartilhar com alguém em quem confiava e que não reagiria mal a eles. Na terça-feira seguinte, tirei-os da mochila e os entreguei feliz para a doutora Thompson. Ela os examinou por um longo tempo, folheando a pilha lentamente. Eventualmente, ela olhou para mim e sorriu, perguntando se ela poderia ficar com eles por um tempinho. Eu disse que sim. Eu confiava tanto nela, que medo eu teria? Conversamos sobre a escola pelo resto da sessão. Ao sairmos, ela me pediu para esperar na sala de jogos e chamou meus pais para a sala dela. Eu estava certo de que ela estava dizendo a eles que eu estava bem e que não havia nada de errado comigo ou com meus desenhos. Meus pais saíram alguns minutos depois e eu sabia que algo estava errado. Meu pai parecia preocupado e minha mãe... Ela me pegou no colo e me abraçou forte, dizendo que me amava. Naquela noite arrumamos uma mala e meus pais me disseram que havia um lugar que a doutora Thompson achava que eu deveria visitar por um tempo. Pela forma como descreveram, parecia um acampamento de verão, algo que eu sempre quis experimentar. Então, quando entrei no carro, estava ansioso para chegar lá. Mas, acho que você sabe, não era um acampamento. O hospital não era como nos filmes, sem paredes brancas e luzes fluorescentes.
Havia cores primárias por todo lado, e pinturas de elefantes e cães de desenho animado. E a equipe usava uniformes com flores e palhaços. Fui deixado na sala de jogos, sob a vigilância atenta de uma enfermeira gentil, que conversava comigo enquanto eu coloria um gato roxo. Naquela época, eu já sabia melhor do que desenhar eles na frente de outras pessoas. Depois de um tempo, talvez 1 hora, meus pais voltaram com um homem de jaleco branco sobre uma camisa verde e óculos. Lembro de pensar na época que o cabelo dele combinava com a cor da gravata marrom. Eles me apresentaram e disseram que eu ficaria ali com ele e com outras crianças. Eu fiquei quieto e perguntei se poderia ir para casa. Minha mãe começou a chorar um pouco e se virou. Meu pai se ajoelhou e disse, de forma brusca, que era o melhor para mim e que eles me visitariam sempre. Tentei não chorar. Chocado enquanto eles me abraçavam e beijavam minha cabeça, dizendo o quanto me amavam, então eles partiram e eu não consegui mais segurar. A enfermeira, cujo nome aprendi ser Tina, me abraçou. E me balançou até eu parar. Depois me levou para um quarto com uma cama pequena e um compartimento para minha mala. Ela me deitou na cama e perguntou se eu estava com fome. Eu balancei a cabeça, dizendo que estava apenas cansado. Então ela se sentou numa cadeira no canto do quarto. Enquanto eu estava ali, ainda fungando um pouco, e caí no sono, acordei com o som da porta se abrindo e Tina entrando com uma bandeja de comida. Ela disse que era hora do jantar e que eu precisava comer. Antes de eu poder tocar na comida, porém, ela me deu um copinho com algumas pílulas estranhamente coloridas e me disse que eu tinha que tomá-las. Ainda emocional e fisicamente esgotado, eu fiz sem questionar. Comi meu jantar em silêncio depois disso e voltei a dormir. Algum tempo no meio da noite, acordei novamente e vi Tina cochilando em sua cadeira, um livro pendendo de seus dedos flácidos. Observei-a por um bom tempo. Depois fui até minha mala e comecei a desenhar a criatura que estava dormindo ao lado dela. Coloquei o desenho debaixo do meu colchão quando terminei e voltei para os meus sonhos. No dia seguinte, encontrei o homem de jaleco e óculos. Conversamos por um tempo em seu escritório e até então eu já estava acostumado com as perguntas que novos médicos faziam para saber quais respostas eles queriam. Demorou 1 semana até meus pais virem me visitar. Não falei com eles, estava muito bravo. Quando estavam de partida, comecei a chorar, implorando para que me levassem para casa. Tina teve que me arrancar deles e me segurar forte enquanto eu lutava contra ela antes de partirem. Eu odiava aquele lugar. Demorou 1 ano antes de eu sair do hospital. Eles tentaram todos os remédios possíveis em mim, mas nada me impedia de ver as coisas. Eventualmente, aprendi a fingir que estava bem quando tentaram uma combinação de pílulas que não me deixava doente ou sonolento. Mantive isso por muito tempo e, finalmente, eles me disseram que eu poderia ir para casa. Meus pais estavam felizes em me ter de volta e normal. Eu estava apenas feliz por estar fora dali. Os próximos anos foram turbulentos, no entanto. Eventualmente, eles perceberam que eu estava fingindo, e os médicos começaram os remédios novamente. Então, eles encontraram alguns dos desenhos, e quando eu tinha 10 anos, fui enviado para outro hospital. Aquela não durou muito tempo. Os médicos lá eram bastante arrogantes e estavam convencidos de que eu estava curado em poucas semanas. Meus pais estavam mais céticos do que nunca agora, e menos de 1 ano depois, eu estava em outra instituição, desta vez uma que não era apenas para crianças. Foi lá que conheci Paul. Paul era um auxiliar, mas provavelmente a pessoa mais gentil que já conheci, e a única razão pela qual eu ainda não estou em algum quarto drogado. Ele foi quem contrabandeou o filme e me explicou que, às vezes, você só precisa ignorar as coisas que ninguém mais consegue ver. Até hoje, não sei por que ele correu o risco e me deu aquele conselho muito não profissional, mas serei eternamente grato por isso. Foi quando finalmente aprendi o que tinha que fazer para nunca mais voltar para lugares assim. Consegui ir para uma nova escola e minha professora de arte me adorava. Eu tinha muita prática, afinal, e nunca mostrei a ela os desenhos que fazia no meu tempo livre. Claro, passei pelo ensino médio desenhando e eventualmente pintando, fazendo amigos, namorando. Foi o mais próximo da felicidade. Conforme ela entrou na minha vida, ela amava minha arte
e passávamos horas juntas falando sobre cores e formas, minha primeira namorada. Meus pais estavam encantados. Naturalmente, viram isso como um sinal de que eu realmente iria ficar bem. Mas terminamos alguns meses depois, quando ela encontrou uma peça em que eu estava trabalhando, uma daquelas que eu nunca pretendia mostrar a ninguém. Ela me disse que não gostava de coisas que se escondem na mente, o que resume bem minha vida até a faculdade. Consegui uma bolsa de arte e eventualmente encontrei uma saída. Pude compartilhar algumas das peças mais brandas que anteriormente não mostrava. A maioria das pessoas achava perturbador, mas alguns acharam incríveis. Até vendi uma para a capa de um álbum de uma banda de heavy metal. Ainda pinto e faço algumas exposições de vez em quando. A maior parte da minha renda vem de encomendas. Obrigado, Reddit. Eu havia largamente deixado tudo para trás até que, algumas semanas atrás, não mencionava eles para ninguém há anos. Nem havia mostrado a pintura de um desde a faculdade. Estava no parque pintando, aproveitando o sol e fazendo alguns esboços para ganhar um dinheiro e gorjetas extra. Estava agradável. Por volta do horário do almoço, peguei um pão sírio de um vendedor por perto e uma garrafa d'água tomando um lugar sob uma árvore para aproveitar a sombra. Então, vi um deles bebendo da fonte. Observei por um tempo, levantei e me espreguicei. Então percebi algo que me fez congelar. Havia um homem, apenas um velho de terno e chapéu, olhando para ele, e parecia que ele estava realmente vendo. Ele tinha um livrinho no colo e um lápis na mão. Com o coração acelerado, caminhei em sua direção, sentei-me no banco ao lado dele e tentei dar uma olhada na página em que ele rabiscava. De fato, estava lá. Ele estava desenhando. Uma serenidade me inundou e encontrei seu olhar. Ele ergueu uma sobrancelha. Trabalhei minha língua por 1 minuto, testando minhas palavras, formando uma pergunta que não sabia como fazer. Finalmente saiu. Você sabe o que são eles? Ele me olhou por um momento, me estudando com a testa franzida. Eventualmente ele sorriu tristemente e deu de ombros. Pelo que sei, eles estão apenas na minha cabeça.